A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem eu saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos e para libertar os cativos. Mas antes de orar por você, eu queria compartilhar uma palavra de Deus com você, testemunhando o Evangelho da Graça. A palavra de Deus diz no livro de Atos, capítulo 20, verso 22 ao 24. E agora, constrangindo em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da Graça. Sabe, filho, só podemos completar a nossa carreira se dependermos da graça de Deus. Paulo foi constrangido pelo Espírito Santo e obedeceu a direção para completar o propósito, mesmo sabendo que encontraria problemas pelo caminho. Primeiro, Paulo tinha como objetivo completar a carreira. Eclesiastes, capítulo 7, verso 8, diz que é melhor o fim das coisas do que o princípio. Primeira coisa, ele tinha um ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Paulo foi um homem vocacionado, foi chamado por Cristo para desempenhar o ministério. Ele não se auto-intitulou apóstolo, ele não se colocou num pedestal de liderança, nem acendeu os holofotes sobre si mesmo. A sua vocação foi celestial. Ele ouviu a voz divina e obedeceu. O líder cristão é também um homem vocacionado, e o Espírito Santo quem constitui líderes na igreja. Embora o episcopado pode ser desejado pelo homem, o chamado é divino. Embora a igreja escolha os seus líderes, é Jesus quem chama para si os que ele mesmo quer apacentar suas ovelhas e anunciar as boas novas da salvação. Uma segunda coisa, dar testemunho da graça. Para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Quando o ideal é o maior do que a vida, vale a pena dar a vida pelo ideal. Testemunhar o Evangelho da Graça era o grande vetor da vida de Paulo. Ele respirava o Evangelho, ele vivia pelo Evangelho, ele estava pronto a se sacrificar e a morrer pelo Evangelho. Nenhuma outra motivação governava a sua vida. Não buscava grandeza para si mesmo, não cobiçava ouro e nem prata, não buscava para si riquezas e nem fama. Mesmo sofrendo as ameaças e passando parte da sua vida encarcerado, jamais perdeu o entusiasmo de viver, nem o senso de urgência de proclamar o Evangelho. Considerava-se prisioneiro de Cristo, embaixador em cadeias. Mesmo diante das coisas terríveis, de terríveis adversidades, Paulo tinha um coração ardente, os pés velozes e os lábios abertos para proclamar Cristo, a essência do Evangelho. Somos justificados pela graça de Deus. Não depende do que eu faço ou venha fazer, mas do que já foi feito na cruz. Paulo entendeu isso e por isso ele testemunhou o Evangelho da graça. Uma terceira coisa, para cumprir a carreira temos que nos santificar. Romanos capítulo 12, verso 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo, depois de ter um encontro com Deus, no meio do caminho, ele entendeu que as coisas que estavam ao seu redor agora já não tinham mais sentido. A perseguição dos crentes, a prisão dos cristãos. Assim, ele passou a cumprir a vontade do Senhor. Paulo cumpriu a sua carreira e atingiu o propósito. Quantos querem cumprir o propósito de Deus na sua vida?
Por isso eu quero te perguntar: você tem testemunhado o Evangelho da Graça, mesmo no meio das lutas e dificuldades na sua vida? Você é alguém que depende da graça? Nessa hora, eu quero orar por você, porque eu creio que Deus está falando ao seu coração e você é um testemunho vivo da graça, não por aquilo que você faz, mas por aquilo que Cristo já fez por nós na cruz do Calvário. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, graças te damos, Senhor, pela tua palavra poderosa no nosso coração. Somos cheios de fé. Nós temos a revelação de que nada é por nós, tudo é por Cristo. Por isso nós não desprezamos a graça. Por isso a graça não se torna vã na nossa vida. Que nós possamos, como Paulo, cada dia mais cumprir o alvo, alcançar o alvo que é Cristo. Livra-nos, Pai, de desviar do caminho, de desviar do propósito. Dá-nos sabedoria, dá-nos direção, Espírito Santo. Nós te invocamos na nossa vida. Nós te pedimos, ó Pai, para que nos dê a sabedoria, que nos dê a revelação da Tua palavra, que nos dê ousadia, intrepidez, para pregar cada vez mais o Evangelho da graça, o Evangelho da salvação, não o Evangelho da culpa, da condenação. Que sejamos ministros da graça, ministros da nova aliança, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você foi abençoado por essa palavra, comente aí no nosso canal e nos ajude a divulgar para que mais e mais pessoas conheçam verdadeiramente o Evangelho da Graça. Em nome de Jesus, nós vamos alcançar muitas pessoas. Se você foi abençoado e é algum empresário, profissional liberal, alguém que tem uma condição boa e quer fazer um investimento no nosso ministério, aí tem o número do Pix. Essa é uma oportunidade que Deus está te dando. Se você for um financiador do nosso ministério, Deus promete derramar bênçãos sem medida sobre a sua vida, porque Ele diz: eu abençoarei os que te abençoarem. Por isso nós fazemos esse apelo, para que você oferte no nosso ministério, seja um investidor e tenha uma colheita extraordinária. Que Deus abençoe a sua vida financeira, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.